Pessoal, vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o porquê que eu não invisto em fundos imobiliários de agências bancárias. Então, para quem já está acompanhando os fundos imobiliários há mais tempo, principalmente os fundos de tijolo, existem três grandes grupos de fundos de tijolo. Você tem aí o de lajes corporativos, você tem os de galpões, que podem ser galpões logísticos ou galpões industriais, então fundos de tijolo de galpões, e os shoppings. Então são os três grandes grupos aí de fundos imobiliários de tijolo. Só que você tem outras opções também. Existem fundos educacionais, fundos de hospitais, e uma das opções também que é comum, que eu vejo várias pessoas comentarem, são os fundos imobiliários de tijolo de agências bancárias. Até existem fundos grandes dentro de agências bancárias. Por exemplo, o RBVA11 ele tem valor aí de mais de 1 bilhão em imóveis. O BBPO11 também tem um valor acima de 1 bilhão de imóveis. Mas eu quero mostrar um gráfico aqui na tela para vocês, que é o que realmente me desanima com os fundos imobiliários de agências bancárias. Depois eu quero mostrar também para vocês alguns comentários, mostrar um fundo aqui especificamente, para você ver como que esse fundo está indo e como não dá uma sensação assim de um futuro próspero para esse tipo de fundo imobiliário. Então vamos passar para a tela do computador aqui para mostrar o gráfico para vocês. Então eu peguei esses dados aqui, tá no site do Banco Central, então quem quiser conferir os dados está aqui. Essa publicação é feita mensalmente pelo Banco Central, só que hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 3 de julho, os dados publicados são só até março de 2022, então existe um certo atraso aí na publicação. E eu peguei também só o fechamento do ano, tá? Porque os dados, você não consegue puxar a série de dados, você tem que pegar planilha a planilha, dado a dado, mês a mês, para a gente ver aí a evolução. Então, o que esse gráfico aqui está mostrando para a gente? É um gráfico de quantidade de agências bancárias no Brasil. Então, aqui é a quantidade e aqui o tempo. Eu comecei a pegar os dados em dezembro de 2007, que é o primeiro dado disponível aqui, é o primeiro ano disponível no site, e fui colocando aqui, fui vendo a evolução até o último dado que foi disponível, que eu já falei para vocês aqui, que é março de 2022. Existe muito comentário desse tipo, de que as agências bancárias estão fechando por conta dos bancos digitais. Só que então eu fiz questão, eu peguei os principais bancos digitais aqui do Brasil que eu considero, que basicamente o Banco Inter, o Nubank e o C6, para ver quando que foi realmente a abertura desses bancos, quando eles se transformaram em bancos digitais, para a gente comparar aqui com a evolução das agências bancárias. Então reparem aqui que em dezembro de 2007 no Brasil tinha 18.516 agências e isso foi evoluindo aí até um máximo em dezembro de 2014, com 23.127 agências. Reparem que aqui ainda não tinham aberto os três principais bancos digitais. O Nubank já estava oferecendo cartão, ele começou a oferecer cartão em 2013, mas ainda não tinha conta. Então os bancos na verdade só começaram aqui, o Inter e o Nubank no ano de 2017, e o C6 aí no ano de 2019. Então reparem como que as agências já estavam fechando antes dos bancos digitais. Então depois do pico aqui de dezembro de 2014, a gente começou a ter uma queda no número de agências e depois isso aqui só se acelerou. E eu tenho visto notícias, muitas pessoas falando, as agências estão fechando por conta do Covid. Então vocês veem nesse gráfico aqui que não é, o Covid começou aqui em março de 2020, então está mais ou menos aqui no gráfico, já estava com um fechamento acelerado de agências. Então, na verdade, só continuou mais ou menos o ritmo de fechamento que a gente estava vendo aqui no começo de 2019. Aqui estava um pouco mais lento, teve uma acelerada muito grande, segurou, mas depois aqui teve realmente uma aceleração bem grande de fechamento. Então, eu não vejo como justificativa para os fechamentos dessas agências nem a abertura dos bancos digitais, porque eles abriram depois do começo da queda aqui, e nem com relação ao Covid, porque o Covid, na verdade, está com uma taxa de fechamento de agências aqui semelhante ao que estava acontecendo antes. Então, esse gráfico aqui já me desanima com relação aos fundos imobiliários de tijolo de agências. Não vejo aí nenhum grande banco abrindo agências. Então, se vocês saírem para a rua, em qualquer cidade, qualquer grande cidade, aqui em BH mesmo, o que eu estou mais vendo são bancos fechando agências. Por quê? Porque ninguém mais usa agência. Qual foi a última vez que você foi numa agência bancária para fazer alguma coisa? Você resolve tudo pelo aplicativo, não é por conta da abertura dos bancos digitais. Provavelmente eu parei de ir em agência para qualquer coisa por volta aqui de 2010 ou 2011, quando os aplicativos então já eram suficientes para você fazer tudo na sua conta, não precisava ir na agência bancária mais para absolutamente nada, no máximo ir no caixa eletrônico ali para sacar dinheiro, e nem isso hoje está comum.
tá difícil você fazer algum pagamento em dinheiro. As pessoas, lojas, preferem receber ou por cartão de crédito, cartão de débito ou Pix, para não precisar ficar mexendo com dinheiro, até mesmo pelo risco de ficar com dinheiro espécie na mão. Mas continuando nesse assunto aqui, eu queria mostrar para vocês um exemplo, tá? Não estou fazendo uma análise desse fundo, gente, não estou falando para ninguém comprar ou deixar de comprar nenhum fundo por conta desse vídeo aqui. É realmente só para vocês terem ideia, perceberem como que eu gosto de analisar ou quais são as minhas percepções com relação a algum setor. Existiu aqui em 2020, logo que começou a pandemia, uma briga entre o fundo RBVA e o Santander. O Santander aluga várias agências aí desse fundo RBVA e entrou na justiça contra esses aluguéis. Só que o RBVA conseguiu reverter todos os processos, acho que foram 28 processos, notificação de 28 ações judiciais, isso mesmo. Que o Santander queria baixar o valor do contrato, sendo que o contrato é atípico. Então, um contrato atípico é aquele contrato de longuíssimo prazo. Então, você já vê que aqui é como se fosse um casamento, né? Se a gente for pensar aí num aluguel, é praticamente um casamento. E aqui é um casamento que não está dando certo. A gente está vendo o locatário brigando com o fundo imobiliário aí. O que vocês acham que aconteceria aí no caso do vencimento, quando chegar no vencimento desses contratos? Provavelmente não vai ter uma renovação, porque já está tendo briga antes de encerrar o contrato. Imagina quando forem sentar na mesa para discutirem essa renovação. E aqui só mostrando para vocês também um fato relevante do próprio RBVA, estava dando uma olhada nos documentos deles. Vocês reparem que eles estão tentando, esse fundo, por exemplo, está tentando ficar livre das agências bancárias, porque eles mesmos sabem que isso vai ser um problema no futuro. A quantidade de agências aí tem que diminuir para um mínimo. Então, se a gente olhar esse fato relevante que foi publicado semana passada, agora no dia 29 de junho, o fundo RBVA está conseguindo vender um imóvel. Então tem toda aquela parte legal aqui em cima, mas se vocês lerem aqui, dando sequência à operação de alienação de 2 imóveis locados para a Caixa, ou seja, o que é alienação? É venda. O fundo imobiliário está vendendo imóvel de agência bancária e são imóveis complicados. Então eles estão conseguindo vender, bacana, bom, estão ficando livre disso. Mas o que eu quero falar para vocês? São imóveis complicados. Imagina algum fundo grande que tenha muitos imóveis de agências bancárias. Não são imóveis simples, normalmente são imóveis muito grandes, imóveis com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Tem imóveis do Banco do Brasil acima de 10.000 metros quadrados. Então, para você vender um imóvel desse, não é muito fácil. São imóveis com localizações bem específicas, com uma estrutura específica, áreas muito grandes. Então, os fundos podem ter dificuldade em conseguir se livrar desses imóveis. Se você for pegar aí há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando os fundos em geral começaram a se estruturar, não se imaginava que fosse acontecer alguma coisa como está acontecendo agora. Essa digitalização que eu estou mostrando para vocês não foi iniciada pelos bancos digitais em si. Os próprios bancos, os grandes bancos, o Banco do Brasil é um exemplo que eu conheço bem, ele já estava se digitalizando muito antes disso. Então, na verdade, a gente está com uma tendência e já vinha com uma tendência dessa redução de uso de agências e agora a gente está vendo realmente nos dados uma queda muito forte na quantidade de agências abertas. Então, esse é o motivo pelo qual eu não gosto muito, tá? É um tipo de fundo que eu nem coloco, na verdade, como uma análise para minha carteira. Então, nesse vídeo é isso. Eu espero ter contribuído com vocês aí com relação à análise de fundos imobiliários de tijolo, porque muitas vezes a gente não deve ficar olhando, já falei isso para vocês várias vezes, ficar olhando só o dividendo pago mensalmente pelo fundo. A gente tem que tentar enxergar a coisa mais por cima um pouco. Então, tentar começar filtrando ali os tipos de fundos imobiliários que vocês querem investir ou não querem investir. Igual, por exemplo, nesse caso aqui, mesmo que um fundo imobiliário de agência bancária esteja distribuindo um valor alto de dividendo, eu não entraria. Não, é um tipo de fundo que não me agrada. Eu prefiro aí continuar nos fundos de logística, nos fundos de lajes corporativas, porque eu entendo que são fundos que tenham um futuro melhor, um futuro mais promissor. E nesse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram e até o próximo vídeo. Um abraço.